eu vou aqui fazer uma analogia, que a redação, ela nasce de um embrião. Sim, um embrião. É a mesma coisa da concepção de um ser vivo, de um animal. Por exemplo, o animal ele nasce a partir de um embrião, não é isso? A redação é a mesma coisa. Ela nasce de um embrião. O embrião não é um óvulo fecundado por um espermatozoide, não é isso? A redação é a mesma coisa. Ela é um óvulo, ou seja, um tema, fecundado pelo espermatozoide da sua percepção sobre o tema. Sua percepção é o direcionamento que você vai dar para aquele tema. Então, a junção do tema mais a sua percepção é o seu embrião da redação. É a partir dali que vai se formar o feto e do feto o bebê. E qual é exatamente esse embrião na redação? É a sua ideia central. É o seu ponto de partida, é a sua ideia central. E que a ideia central ela é a composição do problema mais a hipótese. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, detalhar aqui como que você formula o problema, como formula a hipótese, porque só isso já daria uma aula inteira. Só isso. Então eu vou explicar aqui em linhas gerais que a partir do tema você vai chegar a um problema. Você começa a formular o seu embrião, você começa a compor o seu embrião. Você vai chegar a um problema. E o problema, ele é mais um afunilamento que você coloca no tema. Se o tema já é um afunilamento, pensa aqui comigo. O tema, ele já é um afunilamento do assunto geral da redação. Então, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema do Enem do ano passado. Acesso ao cinema, ou cinema, é o assunto geral. Agora, democratização do acesso ao cinema no Brasil é o tema desse assunto. Ou seja, eu coloquei um afunilamento, eu restringi, não vou falar do acesso ao cinema de uma forma geral, vou falar da democratização do acesso ao cinema no Brasil, mais uma delimitação. Então, se o tema é uma delimitação do assunto, que é mais amplo, quando você vai desenvolver o seu problema, ele é uma delimitação ainda maior. É uma delimitação ainda maior desse tema. Para abordar a democratização do acesso ao cinema, eu vou abordar o quê? Alguma dificuldade que leva à falta de democratização, por exemplo. Então essa dificuldade é só uma abordagem dentre muitas abordagens que eu poderia ter dentro da democratização do acesso ao cinema. Então, ao trazer um problema, eu estou restringindo ainda mais algo que já era restrito. Que o tema já restringiu o assunto. Então, o problema ele restringe ainda mais o tema. Então, e ao transformar esse problema em uma pergunta e responder a essa pergunta, ou seja, problema e hipótese, eu chego no meu embrião, que é o quê? A minha ideia central, que na redação argumentativa é a tese. Então, a minha ideia central é o meu embrião. Quando o bebê ele começa a se formar, esse embrião ele não vai se desdobrando em outras células? Vai. Se desdobra, se desdobra, se desdobra, se desdobra, até chegar em um bebê? Pois bem, a minha redação, a minha frase inicial da redação é a minha ideia central, não é? Então a essa frase eu vou anexando outras ideias, outras ideias, outras ideias, outras ideias, até chegar em uma redação completa. Parte de uma ideia e eu vou acrescentando outras ideias, obviamente que outras ideias relacionadas. Assim como as células que surgem a partir do embrião são relacionadas àquele embrião, ou seja, traz toda a informação genética dele, as minhas ideias que serão anexadas à minha ideia inicial, a minha ideia núcleo, a minha ideia central inicial, elas são totalmente relacionadas a essa ideia. Elas
Porque elas têm o dever o quê? De ampliar essa ideia, né? Então, como elas têm a incumbência de ampliar essa ideia, então elas precisam ser totalmente relacionadas.